Sejam todos bem-vindos ao capítulo 18. Hoje nós chegamos no capítulo 18 da leitura da obra Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel nos traz pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, hoje, no capítulo 18, o título Purificação Íntima. E ele se baseia na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Vejam que no capítulo 4, do versículo 8, este trecho que Emmanuel nos traz, ele tem uma frase anterior que nós observamos direto do Evangelho, que ele diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E aí se segue com limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. E aí, primeiramente, quando Tiago diz pecadores, existe, obviamente, nesta palavra pecado, uma carga de muitos desentendimentos ao longo de todo o Evangelho, principalmente daqueles que não conhecem a exegese da teologia, principalmente cristã. A palavra pecado ela vem carregada de uma série de preconceitos, tabus, enfim. Se nós observarmos realmente a significação da palavra pecado ao longo das antigas escrituras, nós observamos então que pecado, para que a gente possa desmistificar esta palavra que é tão carregada, tão pesada, e que, na verdade, ela é um sentido de erro de alvo, para nós atingirmos algo. Se nós tomarmos as escrituras e a palavra, e principalmente o que vem escrito na teologia cristã, nós vamos observar que ao caminhar em direção a todas as leis divinas que nos traz as escrituras, o pecado é no sentido de erro de rota, erro de caminho. E também nós podemos aqui já acrescentar, que este pecado que muitos, erroneamente, ou por falta mesmo de conhecimento, tem como algo que vai ser punido, geralmente por Deus, por alguém que está ali observando algo para punirmos, na realidade, não é nada disso, porque o pecado, o sentido de erro, ou de erro de alvo, de rota, algo que nos distancia do nosso objetivo de progresso, chegar mais perto das leis divinas, o que ocorre muitas vezes com atrelar o sofrimento ao pecado ou tipos de castigo, isto na realidade muitas vezes vem de mistificações, porque na realidade o que nos traz as leis divinas, num sentido mais abrangente do que sejam leis adequadas a todas as criaturas, leis divinas, eternas, são que os erros cometidos por nós mesmos, eles automaticamente, ao se distanciarem das leis naturais, das leis divinas, fazem com que nós soframos, digamos, um atraso na rota deste caminho, neste pensamento que nós estamos seguindo, para que nós possamos reconfigurar, ajustar as nossas velas, reconfigurar os nossos caminhos. E simplesmente isso. E não algo que alguém, qualquer tipo de entidade vai nos punir. Pelo contrário, nossos erros, o nosso próprio aprendizado, ao nos distanciarmos do nosso caminho, do nosso alvo, fazem com que nós tenhamos as consequências dos nossos atos. Para isso, existem as leis divinas e as leis naturais, para que tudo possa ser ajustado. Então, o pecado, nesse sentido,
pode ser entendido como um erro que nós, nos distanciando das leis naturais, das leis divinas, nós, pelas consequências deste afastamento, sofreremos os efeitos disso, e não uma punição, e não simplesmente alguém que julga o certo e errado, mas sim nós mesmos, que ao vermos esse distanciamento, ao sofrermos as consequências do erro da rota, do erro de alvo, nós aprendemos a reconfigurar isto, em certa medida, cada um ao seu tempo e ao seu entendimento do que sejam as leis que regem a vida. Então, quando nós temos esta consciência de que, na verdade, aqui Tiago nos traz pecadores no sentido de errantes, né? Errantes dos nossos objetivos, de nos distanciarmos das leis naturais, das leis divinas, nós tiramos este peso que é a palavra pecado. Para muitos, ela vem carregada, muitas vezes, de visões turvas, tumultuadas, com as próprias cargas que essa palavra foi carregando ao longo dos erros da própria humanidade. Então, aqui, obviamente, com as palavras de Tiago, e agora seguindo com as reflexões de Emmanuel, a intenção é que nós reflitamos para que nós entendamos que a cada leitura, a cada reflexão que nós fazemos, nós estamos meditando sobre os nossos atos. E isto, por si, já traz algo que amplia a nossa visão do nosso caminho. Então, nós vamos seguir agora com a reflexão, as palavras de Emmanuel, que diz assim: cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer testemunho. Então, aqui, nós já temos a diferenciação que Emmanuel nos traz do mundo exterior e do mundo interior de cada ser humano. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Então, ele traz que a fonte de todos os princípios bons ou maus, de todas as expressões, são vindas, oriundas do interior do homem, e assim são exteriorizadas. Então ele segue: mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava os discípulos limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável de seus pensamentos.
O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é um trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante à renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Olha que interessante as palavras de Emmanuel. Por quê? Quando ele traz retificar as atividades do plano exterior, limpar as mãos, que Tiago nos traz, as mãos significam o trabalho, a ação, significa a nossa contribuição para o mundo. Então, ao passo que nós retificamos as nossas ações ao olhar externo do mundo, isto seria um ânimo. E ao retificarmos o nosso ambiente íntimo, da nossa consciência, que ele ressalta, é sim um trabalho árduo, seriam as pessoas que Emmanuel e Tiago nos trazem de duplo ânimo. Ou seja, num universo dual, aqui na Terra, por exemplo, que nós temos todo o nosso trabalho externo. Nós já falamos isso também em capítulos anteriores, né? Nós falamos, tem um capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 6, onde nós falamos do esforço e da oração. Então, é muito importante que nós tenhamos esta noção de que todo o trabalho, embora, como ele traz aqui, à custa de palavras brilhantes, embora nós decidamos, entendamos intelectualmente o caminho, decidamos o caminho a seguir, ou o norte, ele diz para nós que esta retificação, essa purificação íntima, ela é importante, porque assim nós estaremos trabalhando a nossa parte exterior, humana, e também o nosso aspecto íntimo. E o aspecto íntimo é onde afloram as nossas ações exteriores também. Então aqui nós observamos que há uma diferença entre a aparência, entre o que nós decidimos e fazemos, e o nosso altar mais íntimo e profundo, que também faz parte os nossos pensamentos. Vejam que é interessante esta fala de Tiago de duplo ânimo. É como se nós tivéssemos um ânimo para querer buscar algo, o que é absolutamente legítimo e comum a todas as criaturas, pois, em um determinado período de nossas vidas, nós percebemos que algo, ou tudo que nós fazemos, 100%, que nós damos do nosso esforço para o externo, chega um momento que nós observamos que também a dedicação para o nosso altar mais íntimo dos nossos pensamentos, da nossa consciência mais profunda, tudo isso precisa ser alinhado. E aí que a gente entende que a raiz do ser humano, ela está em um local não externo, mas sim no nosso espaço mais íntimo. E quando o Tiago nos traz de duplo ânimo, ele está dizendo para nós que a vida exterior conhecida e analisada pelos que nos rodeiam é uma coisa, e depois ele traz que o mundo íntimo só pode ser conhecido por nós mesmos, ou seja, quando nós observamos outra pessoa, nós podemos ter noções, julgamentos, ideias do que seja, mas jamais conhecer o interior daquela pessoa. E é por este motivo que o julgamento se torna tão inócuo de outrem, porque nós nunca conhecemos a visão total das coisas. A nossa visão é parca, é tímida, é muito pequena em relação a nós mesmos. Imaginem quando nós queremos falar de outra pessoa. Então, quando o Tiago nos traz o duplo ânimo, o que ele nos traz? Ao primeiro ânimo, que é muito válido, que nós queremos seguir por tal caminho. Mas, mesmo nas edificações do plano externo, nas nossas ações de tarefeiros, de fazermos algo, isto nos ajuda muito. Porém, se nós quisermos avançar
no nosso progresso em direção às próprias leis divinas, nós devemos que ter um duplo ânimo, um ânimo a mais, para ir mais além. E esse ir mais além, obviamente que não é no plano externo. Por quê? Porque é o plano externo, o homem tem suas limitações geográficas, físicas. Então nós temos muitas limitações que nos impedem de avançar até certo ponto no plano físico. Mas no nosso plano íntimo, nós podemos avançar e progredirmos se nós tivermos este duplo ânimo que Tiago nos traz. Então é algo a mais. E aí eu convido vocês a observarem este capítulo anterior de esforço e oração, porque ele de fato pode ser um bom complemento para o que nos traz Emmanuel hoje. Vejam que estes capítulos e este ensinamento que Emmanuel nos traz, nós podemos observar em outros lugares, nas próprias escrituras, ditos de outra forma. Então ele é cíclico, ele sempre está retornando, e cada vez que ele retorna algum versículo, algum capítulo, nós estamos absorvendo algo que nós não havíamos observado anteriormente. E isso nos traz novas reflexões, com uma nova visão, com novos caminhos percorridos. Então, sempre que nós estamos revisitando algum ensinamento dito sagrado, algumas escrituras que tenham ali contidos elementos das leis naturais, das leis divinas e eternas, nós estamos aprendendo algo novo, mesmo sendo com as mesmas palavras. Essa é uma característica das escrituras sagradas. Elas nos estão ensinando ainda sempre que nós avançamos. E quando nós avançamos, nós conseguimos absorver elementos a mais, porque nós já conseguimos abarcar mais do entendimento que existe naquelas palavras, ou ainda mais, naquelas ideias que são transmitidas para nós por palavras. Porque as ideias, uma ideia central de algo, ele pode ser transmitido sem dizer uma palavra, até mesmo por força do pensamento. E aí cada um pode tentar externar para o mundo, ou por palavras, vocalizando, com uma música, através de uma arte, mas existe uma ideia central. E essa ideia central, ela é o cerne da informação, que nós podemos, aí sim, transmitirmos de variadas formas. Muitas vezes vocês já podem ter percebido que uma canção, uma melodia, traz algo ou desperta uma ideia em nós que não necessariamente precisam ser ditas de maneira prolixa, com muitas palavras. Muitas vezes uma frase, muitas vezes um aforisma. Então, nós observamos que quando nós temos diante de nós algo referente à harmonia das leis universais, seja no micro, em nós, nos homens, seja no macro, no universo, que nos rodeia, nós conseguimos entender aquele sentido. E é por isso que muitas palavras ressoam no nosso coração, ainda hoje, ditas há tanto tempo atrás. Então, é assim que a gente, hoje, termina a nossa reflexão sobre purificação íntima. Aqui é uma breve explanação com esses ricos comentários de Emmanuel, mas esta reflexão é cada um que faz de acordo com o seu caminho, o seu entendimento. Apenas aqui um momento para nós refletirmos e continuarmos a caminhada. Então, nós nos vemos no próximo capítulo.